Muito bom dia, meus irmãos do Brasil, que participam do grupo de WhatsApp Capelania Política. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, Raquel. Foram as duas pessoas que fizeram essa ponte, me abrem hoje essa porta, essa oportunidade de falar com vocês, de poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências missionárias, mas também acadêmicas, políticas, aqui nos Estados Unidos da América. Esse vídeo tem por intenção, talvez o foco principal seja me apresentar a vocês, já que nenhum de vocês, à exceção da Raquel, em Curitiba me conhece. Eu sou de Curitiba, cheguei aqui nos Estados Unidos há 2 anos com a minha família, vim fazer um doutorado na área de políticas públicas, mas eu queria contar um pouquinho da minha história anterior, até chegar nesse ponto, e na segunda parte desse rápido vídeo, falar um pouquinho sobre a proposta do curso. Eu estava conversando com o pastor Cláudio, com a Raquel, e a gente chegou a um acordo de disponibilizar aos pastores, aos líderes dessa rede, e a partir dessa rede a outras redes, alguns conhecimentos práticos e teóricos que eu adquiri nessa minha caminhada de 20 anos já trabalhando com políticas públicas de desenvolvimento urbano. Ok? Fiz algumas anotações rápidas aqui. Bom, meu nome é Eliel Rosa, filho de um missionário no Brasil, tenho 51 anos de idade, minha esposa Jacineia, meus 2 filhos Estevão e Conrado. Como eu disse, estamos aqui há 2 anos. Trabalho com políticas públicas e direito constitucional, desenvolvimento urbano, área da sociologia urbana há quase 20 anos. Me formei em ciências sociais, que envolve ciência política, antropologia, sociologia e filosofia na Universidade Federal do Paraná. Sou especialista e analista de políticas públicas, consultor internacional nessas 2 áreas. Trabalhei nos últimos 18 anos na América Latina, quase todos os países da América Latina, África de língua portuguesa, especificamente Angola. Comecei a trabalhar na Espanha a partir de 2008, 2009, e a partir de 2012 também comecei a desenvolver um trabalho aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Moro hoje no Texas. Meu trabalho no Brasil dentro da área de políticas públicas foi na Prefeitura de Curitiba e Governo do Estado do Paraná. Eu trabalhei por quase 6 anos como diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, e com isso muitas conexões internacionais, especialmente voltadas à área de desenvolvimento humano, na área de desenvolvimento de políticas públicas no país. E foi essa porta que me abriu no ano de 2000, na cidade de Curitiba. Essa porta me abriu os caminhos para o mundo. Nós chegamos em 2016 já, a família toda, em outubro de 2016, para o PhD, e a partir daí Deus tem aberto portas. Nós lançamos neste ano aqui em Midland, Texas, a Escola de Governo de Neemias, buscando 2 focos principais. Primeiro, despertar os americanos em relação a tudo que eles não têm, inclusive a geração atual não tem consciência da bênção que esse país é. E a segunda coisa, despertando imigrantes. A imigração hoje se transformou numa dor de cabeça muito grande aqui, mas alertando e despertando imigrantes, em primeiro lugar, para orarem pela América, para abraçarem essa terra, como a minha esposa diz, beijar o chão dessa nação que os recebeu tão bem, onde as pessoas são realmente tratadas como indivíduos, como dignos de integridade, como dignos da vida, como dignos de liberdade. É uma nação que realmente alterou o curso da história do mundo. E o meu doutorado é especificamente nessa área, comparação da gestão governamental, do estilo de governo dos americanos, desde que essa nação foi fundada em 1776, e comparar com o estilo brasileiro de governança já há 500 anos, né? E são 2 mundos totalmente diferentes. Mas sobre isso eu vou falar uma outra hora. Eu queria ler alguns textos com vocês da palavra e já passar para a segunda parte. Provérbios 29, 2, eu acredito que todos vocês conheçam de cor: onde os justos governam, o povo se alegra,
mas quando os ímpios dominam, o povo geme. Esse é um versículo muito pregado aqui no Brasil, nos países onde eu passei pela igreja, só que o que eu vejo é uma ausência entre a fala, entre a teoria e a prática. A igreja brasileira, a igreja latino-americana, diferente da igreja americana, ela não prepara líderes, missionários que vão ser enviados pela igreja. Nós entendemos como igreja muito aquele foco no missionário que vai pregar o evangelho, salvar almas em outros países ou até no nosso próprio país, o que é o ponto crítico do evangelho, né? Sem a salvação, sem o batismo em Cristo, sem o novo nascimento, não há possibilidade de redenção de nação, não há possibilidade de aguardarmos ou mesmo de esperarmos, buscarmos o reino de Deus aqui na terra. Só que esta não foi a única incumbência que Cristo nos deu. Ele nos falou para discipular nações. Outro versículo que a palavra nos mostra também, Salomão, Eclesiastes 5:8 diz: sem uma província ou uma nação, vês um pobre oprimido e as leis e a justiça violadas, não fiques perplexo. Salomão já nos avisa. Quem está no alto, ou seja, quem está em posição de autoridade, de poder, de mando, de governo na nação, sempre tem outro mais alto que o vigia. E sobre ambos há outros ainda mais altos. Salomão está falando sobre a hierarquia da política, está falando sobre a hierarquia do governo, e ele está dizendo que se há opressão sobre os pobres da nação, é porque há uma complacência. Em muitos casos, na verdade, existe um projeto, uma agenda preparada para oprimir os pobres. Nós vemos isso no Brasil já há 500 anos. Provérbios 14:34 diz: a justiça engrandece a nação, mas a corrupção é uma vergonha para o povo. É impressionante eu, como brasileiro aqui, como as pessoas vêm me questionar, irmãos, irmãs, não cristãos, perguntando o que está acontecendo no Brasil. Embora este país tenha sim muita corrupção, como qualquer outro país do mundo, porque a corrupção está no ser humano. Davi disse: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. A corrupção está dentro do ser humano. Só que existem países como este, que as leis, essa nação, Estados Unidos, não precisa fazer 10 passos para a corrupção, que foi o Deltan Dallagnol, com outras pessoas, estabeleceu, e agora são 70 passos ou 70 ideias. Uma nação cujas leis funcionam, ela não envergonha, na verdade ela honra e ela engrandece a nação. Então os Estados Unidos são uma nação poderosa por vários fatores, mas um deles é porque as leis nessa nação são aplicadas desde o mais pobre até o presidente da República. A lei vale para todos, ninguém é maior que a lei. No Brasil isso é uma teoria, na Constituição Federal isso está lá muito claro. Mas nós vemos que a própria Constituição, ela se autodestrói no momento em que ela possibilita que o judiciário, por exemplo, comece a legislar em nome do setor do ramo legislativo. A palavra de Deus diz em Isaías 33:22, que foi de onde os pais fundadores tiraram o conceito de separação de poderes. A Bíblia diz, Isaías 33:22, Deus falando: eu sou o juiz, eu sou o legislador e eu sou o poder executivo. Não me lembro agora qual é o termo que usa em português, mas vocês vão checar lá Isaías 33:22. O que Deus está dizendo é: só Deus pode ter os 3 ramos de poder na sua própria pessoa. Todas as vezes que um governo, todas as vezes que uma nação tentou colocar os 3 ramos, judiciário, legislativo e executivo, numa única pessoa, se transformou em tirania. Os pais fundadores americanos entenderam isso. Entenderam isso de uma forma tão impressionante que em 240 anos de história, a Constituição aqui é uma única com 10 pontos, com 27 emendas, e a brasileira é a 7ª Constituição e com milhares de emendas. Ou seja, é um documento em que o próprio legislador, o próprio produtor do documento legal, que vai ser balizador para as leis do país, não acredita nele.
Então essa é uma outra história para um outro momento. Outro texto interessante que eu queria compartilhar é Provérbios 28:15, como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Nós estamos vendo isso no Brasil com Lula, e na verdade o Lula foi o ápice de tudo isso, né? Mas a nação tem sido espoliada há 500 anos, a nossa história. Eu queria ler com vocês, para encerrar, uma declaração do grande avivalista americano Charles Finney. Foi um grande nome que Deus usou ainda durante as 13 colônias americanas, no momento em que as colônias se transformam, se independizam da Inglaterra e as colônias se transformam em uma nova nação. Este homem vem com uma autoridade de Deus e vem uma grande onda de avivamento. A história conta que Charles Finney tinha um protocolo. Ele nunca saía de uma cidade pregando o evangelho sem que a última alma se convertesse a Cristo. Obviamente, nós estamos falando de cidades muito pequenas, mas ele não era o itinerante de sair e ficar pregando de cidade em cidade. Ele ficava numa cidade até que a última pessoa se convertesse, ou pelo menos ouvisse o evangelho. Charles Finney disse algo, ele foi profético nisso que ele falou, e basicamente o ministério que o Senhor nos deu aqui nos Estados Unidos está buscando reconectar com essa unção que foi liberada sobre essa nação através desse homem. E ele disse o seguinte, ele numa pregação para pastores, para líderes, com quem eu estou falando agora. Ele disse o seguinte: irmãos, nossa pregação produzirá seus frutos legítimos. Se a imoralidade prevalecer na nação, a culpa é em grande parte nossa, líderes, pastores. Se está havendo uma deterioração da consciência, o púlpito é responsável por isso. Se a imprensa pública não possui discernimento moral, o púlpito é responsável por isso. Se a igreja está depravada e mundana, o púlpito é responsável por isso. Se o mundo está perdendo seu interesse no cristianismo, o púlpito é responsável por isso. Se Satanás governa nos lugares onde se criam as leis, o púlpito é responsável por isso. Se a política se tornou tão corrupta que os próprios fundamentos do governo estão prontos para se desfazer, como nós vemos no Brasil, o púlpito é responsável por isso. Não ignoremos este fato, meus queridos irmãos, mas meditemos nisso e sejamos plenamente despertos para a nossa responsabilidade com relação ao estado moral da nossa nação. Eu não preciso dizer muito mais. Esse é um texto muito contundente que nos leva a entender que nós temos uma cidadania dupla. Sim, nossa pátria está no céu. Sim, Cristo vai voltar de lá e a Nova Jerusalém vai ser estabelecida. Mas hoje, enquanto neste lado da eternidade, neste lado do reino, o que Deus espera de nós como cristãos, como líderes, é que nós sejamos sal e luz, não em lugares fechados, mas onde a gente fala tanto, nas portas do inferno. Eu não sei quantos de vocês já pararam para perguntar onde estão as portas do inferno. Que são as portas do inferno? Logo na minha juventude, adolescência e juventude, eu me perguntava isso. A gente sabe que portas estão localizadas em lugares específicos de uma casa, de um edifício, de uma igreja. E eu perguntava a Deus, onde são essas portas do inferno? Até que muito tempo depois, Deus me mostrou onde ficam as portas do inferno. As portas do inferno, onde Satanás é hoje o guardião dessas portas, estão na educação, na saúde, na economia, no meio ambiente, no governo, até na própria teologia em si, nos institutos teológicos, famílias. Todas essas áreas são áreas onde Deus espera que a igreja envie missionários aí. Que a igreja envie não só para cargos eletivos, como no Brasil é muito claro isso é muito tranquilo hoje, né? Nós elegemos muitos homens e mulheres de Deus. Mas não só nisso, eu pergunto, onde está a igreja, por exemplo, no momento em que foi proposta aquela PEC que o Magno Malta descobriu, não me lembro o número, era uma PEC 122, se não me engano. E eu me lembro um ativista homossexual em Curitiba, numa das reuniões das quais eu participei, quando os pastores finalmente acordaram e foram questionar a colocação de banheiros do mesmo sexo em lugares públicos, enfim, uma lista de coisas.
e os pastores reclamaram muito naquela audiência pública, e o líder ativista, que era o ativista homossexual naquele momento, ele disse: onde estavam vocês quando nós discutimos essa questão no nível local? Onde estavam vocês quando nós discutimos essa questão no nível estadual? Agora que está no nível federal, vocês querem discutir, vocês querem vir e entrar num processo, atropelar um processo, sentar na janela, como a gente diz no Brasil. Então, portas do inferno são lugares específicos. E o que a escola de Neemias, a escola de governo de Neemias faz aqui nos Estados Unidos é preparar líderes, homens e mulheres de Deus, para tomarem esses lugares, para tomar espaços, para arrancar das mãos de Satanás esses espaços. Eu acredito que o Bolsonaro foi levantado por Deus. Eu não estaria fazendo esse vídeo a vocês se eu não enxergasse nisso uma porta, uma janela de oportunidade que Deus está dando para a nação brasileira. Eu tinha me desconectado do Brasil inteiramente na área política, na área acadêmica, desde quando Lula foi preso. Eu fiz um pacto comigo mesmo. E eu disse: Deus, eu preciso focar na tua obra, na missão que o Senhor me deu aqui nos Estados Unidos. Mas eu acordei há 10 dias, mais ou menos, talvez menos que isso, um sonho. Na verdade, foram vários sonhos. Deus fala comigo muito através de sonhos. Eu não sou uma pessoa de visão aberta. Deus fala comigo em sonhos. E até eu brinco com a minha esposa: eu preciso dormir, né, para Deus falar comigo. Então, Deus falou em sonhos comigo que Ele estava levantando este homem, número 17, 1 mais 8, 1 mais 7 dá 8, o 8 é número de novos começos, que essa facada, que esse incidente que aconteceu com ele, que Deus queria que, da mesma forma que está fazendo com ele renasceu da morte para a vida, basicamente. É o que ele quer fazer através do Bolsonaro com a nação brasileira. Para isso é necessário mudar muita coisa no Brasil. A primeira coisa que tem que mudar no Brasil, dentro da minha visão acadêmica e política, não espiritual, mas acadêmica e política, é a revisão da Constituição de 1988. Existem alguns focos de pessoas falando isso na nação, mas esse é um assunto abafado, que a esquerda procura abafar o tempo todo. Por quê? Porque a Constituição brasileira é exatamente o documento que financia e que proporciona a corrupção na nação brasileira. Cada pastor com quem eu falo no Brasil, eu sempre digo isso: pastor, o senhor já leu a Constituição brasileira, a Constituição de 88. Leiam a Constituição de 88. Leiam um livro, comprem este livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. O nome do livro é A Constituição de 1988 e a Agonia do Brasil. Vou repetir: Dr. Plínio Corrêa de Oliveira é o autor, e o livro se chama A Constituição de 1988 e a Agonia do Brasil. Existe um Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, vocês encontram na internet. Liguem lá, solicitem esse livro, leiam esse livro. Pastores precisam ler para entender por que nós precisamos, as igrejas precisam formar advogados. As igrejas precisam financiar, pagar para jovens que tenham faculdade, que tenham uma universidade, para que eles se preparem para entrar lá e mudar a Constituição. Não apenas em Brasília, no Congresso, nas assembleias legislativas, mas nos corpos jurídicos da nação, como promotores públicos, como defensores públicos. Existe uma grande porta de Satanás na Constituição de 88. E eu estou citando, meus irmãos e irmãs, apenas uma delas. Então, eu queria terminar aqui, já me alonguei demais. Nós temos a proposta com o pastor Cláudio e com a Raquel de ministrar um curso para o Brasil. Eu vou ler alguns temas desse curso. É um curso que a gente ministrou aqui em Midland, nos Estados Unidos, no ano passado. Aliás, nesse ano, semestre passado, entre janeiro e julho. A primeira aula, Fundamentos Bíblicos do Governo Civil. A segunda aula, da Magna Carta à Constituição, o fluxo da liberdade civil. Aula 3, Um Planeta, Dois Mundos, os valores por detrás da visão de mundo das nações. Aula 4, análise comparativa entre o nós, o povo, que é o início da Declaração Americana, e nós, os representantes do povo, que é o início, o preâmbulo da Declaração, da Constituição, no Brasil. E a última aula, os pilares de um governo saudável, transformando ideias filosóficas em valores ativos. Espero que vocês não tenham se cansado. Eu agradeço muitíssimo pela atenção. Pastor Cláudio, Raquel, muito obrigado pela oportunidade de falar novamente com o público brasileiro. Estou à disposição de vocês.
naquilo que vocês precisarem. A gente pode fazer esse curso ou uma palestra, um hangout online, via online. Hoje isso é muito fácil fazer. Mas a minha oração basicamente é que Deus traga ao coração de vocês este entendimento da nossa dupla cidadania. E que Deus não coaduna com a omissão. A palavra de Deus diz, eu termino aqui, que Deus perdoa o tempo de ignorância. E Ele diz que todos se arrependam. Mas a palavra de Deus disse que Ele abomina a omissão. Jeremias 48:10, a segunda parte do versículo diz: maldito é aquele que guarda a sua espada na bainha em tempos de guerra. Este é um tempo de batalha, é um tempo de guerra. E a nossa posição diante de Deus não deve jamais ser de omissão. Não apenas votando, mas no momento em que elegermos este homem chamado por Deus para esta hora, como foi Donald Trump aqui nos Estados Unidos, nós tenhamos a consciência de que o voto é só o começo do processo. Vai nos dar muito trabalho, vai exigir de nós muito sacrifício. Muitos de vocês, pastores, vão ter que entrar em grupos, em conselhos. Muitos de vocês, líderes das suas igrejas, vão ter que preparar os seus jovens que estão buscando emprego ou uma qualificação acadêmica para participar de audiências públicas, dentro das assembleias legislativas, dentro das câmaras municipais, não apenas no momento em que um assunto explode, mas dentro dos gabinetes dessas autoridades, dentro do gabinete do governador do estado, dentro do gabinete do prefeito, e mostrar a igreja está aqui, não apenas para orar pelo Senhor, mas nós queremos saber o que está acontecendo por trás dos bastidores. Eu deixo esse alerta e essa exortação com vocês, e mais uma vez agradeço muito pela disponibilidade de vocês em me ouvirem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.